Boa noite, meus amigos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo, de reflexão, sempre de uma mensagem da espiritualidade para a nossa reflexão. Hoje o nosso tema, modo de fazer. Geralmente a gente acha que fazer o que todo mundo faz e pronto. Então, Emmanuel, mais uma vez, vai trazendo para nós uma explicação muito detalhada, importante, para que a gente possa avaliar e corrigir aquilo que podemos melhorar para estarmos dentro dos padrões, né, dos ensinamentos de Jesus. Está aí o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, para que a gente possa estar sempre em comunicação, ativos, né, divulgando, que é uma maneira que nós temos aí de contribuir com o nosso trabalho, não só no campo do estudo doutrinário, como também no trabalho social, que a gente mostra no final a campanha permanente do nosso trabalho. Tá bom? Então, muito bem. Para início, nós já vamos colocar aí para você o texto, a passagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e a nossa palestrazinha Modo de Fazer, que é o estudo que nós vamos trazer hoje. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, uma passagem de Paulo aí
aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Convidamos a todos a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para a nossa noite de estudos, nessa quarta-feira, a fim de que possamos aprimorar os conhecimentos para a nossa reflexão diária, nos esforçando, Senhor, a colocar em prática ensinamentos tão importantes que a espiritualidade tem nos trazido. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos então dar início aí a nossa mensagem, que sempre temos trazido aqui para a nossa reflexão, para nos lembrarmos sempre da espiritualidade, de que nós estamos aqui na vida, estamos no mundo, num programa reencarnatório sério, no qual a espiritualidade superior, responsável por nós, todos nós temos essa responsabilidade dirigida a nós pelos benfeitores espirituais. E nós damos o nome, pelo menos de um deles, de anjo da guarda. Muitas das vezes nós temos vários espíritos que nos acompanham, ligados às tarefas, ligados aos nossos compromissos. Então essas lições, elas são importantíssimas, porque tudo, absolutamente tudo que nós fazemos tem um sentido, tem um objetivo, pode ser útil. Fazendo direitinho dentro das orientações recebidas, elas contribuem com a nossa condição espiritual evolutiva. Então, todo dia da nossa existência, independente do tempo que cabe aí para a nossa reencarnação, uns mais cedo, outros mais tarde, para a espiritualidade não importa o tempo de vida nosso. O importante é que tenhamos aproveitado o máximo das coisas que nos acontecem, porque todo dia está evidenciado em nossa vida o programa pré-estabelecido para nós. Todo dia. Então não é à toa, não tem encontros por acaso, não tem acontecimentos por acaso. Tudo pode ser útil, aproveitado para a nossa existência, para a nossa melhoria. Porque o mais importante é a nossa conduta, a nossa postura, as nossas intenções, é a maneira que fazemos. Aí sim nós podemos falar em curtir a vida, aproveitar a vida no máximo. E isso tudo no sentido espiritual, fazendo com que as nossas oportunidades diárias possam ser úteis na nossa existência. Para começar, Emmanuel já dá uma lição fortíssima para nós nas suas primeiras letras. Assim se refere Emmanuel: Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Olha só, podia parar já nessa aqui, gente. Todos fazem alguma coisa na vida humana. Vê se não é bem como nós estamos falando aqui. Se não é tudo diário, todo acontecimento do nosso dia a dia. Então, todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Olha só que essa primeira frase já me chamou a atenção para nós trazermos esse estudo para nós. A leitura dessa mensagem para nós. Porque ela é útil sim
para a nossa existência, para a nossa avaliação. Ela é útil para aquilo que devemos fazer. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, voltar, gente, à vida, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Olha só por que a nossa encarnação não é à toa, não é inútil, não é fortuita por acaso. Está aí, ó. Mesmo aqueles que passaram a vida ociosamente, com a vida inútil, sem produzir. Está aí essa passagem, esse parágrafo, mostrando que todos nós estamos aqui com um objetivo útil, sério. A nossa vida é para nos ajudar a evoluirmos, sairmos desse patamar evolutivo que nos encontramos. Todos, não tem uma encarnação na vida que foi por acaso, que está perdida, vamos falar assim. Não, todo ser na face da Terra tem um trabalho a fazer, tem uma função. Seja ela qual for, gente, seja em que posição for, seja em que classe social for, seja em que campo religioso for, seja até sem campo religioso, toda a humanidade, todo ser tem um programa, tem uma assistência, um acompanhamento, independente da condição evolutiva. Aí ele fala assim para aqueles que conseguem, né? Olha só o que ele fala. Somente constrói, né? Aquele que aproveita para valer, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Sempre nós falamos aqui que a vida não nos cobra muito. A vida não exige de nós coisas espetaculares, destaques no mundo, na sociedade. Não, não, não. Ele quer que a gente comungue com o padrão de Jesus para criar o bem. Fazer o bem ao nosso próximo. Viver diariamente fazendo o bem. Em que setor estivermos. Nós não precisamos de destaque, de condição social, de instituições espetaculares, grandiosas. Não. É preciso que a gente compreenda isso. Todos nós. É por isso, gente, que não importa a religião. Não importa se você está indo todo dia para o campo religioso. Não importa. Não é isso. Se você reza muito, reza pouco, se você lembra disso. Não. Não existe um padrão pré-estabelecido. Um único padrão, se é que existe, gente, é esse que ele chama de padrão de Jesus. É seguir o ensinamento dele no campo do bem, é fazer o bem. Se fizermos o bem, estamos compatível com esse padrão de Jesus. Mas não existe uma regra em que está composta aí o campo religioso. Não. Por isso que todos nós, indistintamente,
em relação a qualquer coisa, nós podemos ser úteis e podemos estar fazendo o melhor para o nosso campo evolutivo. Nós temos que inspirar no padrão de Jesus. E ele vai falar como que Jesus fazia e o comportamento que ele tinha. E se ele está falando aqui, é porque nós podemos. Ele não está falando nos comparando com Jesus. Ele não está falando para chegar no nível de Jesus, não. Mas é fazer o bem dentro da nossa condição. Então vamos começar a enumerar aqui. Ele começa a enumerar assim. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Então é isso. O que eu posso fazer na posição que eu me encontro? Independente das situações, das classes sociais, religiosas e tudo mais. Sem expectativa de remuneração. Fazer o melhor para todos, sem expectativa de remuneração. Isso é sério. Quando você ajuda alguém, lá na frente você precisa desse alguém, esse alguém não dá bola para você e você reclama por ter feito lá atrás por ela. Isso é remuneração. Não adiantou nada você ter feito, você está cobrando. Hoje eu fiz um bem para qualquer pessoa. Lá na frente eu preciso dessa pessoa, de um favor dela, e ela não me atende. Eu pego e falo, tá vendo? Não reconhece o que eu fiz para ela. É isso é cobrança. Isso não se enquadra nesse primeiro item. Sem expectativa de remuneração. É isso que ele está falando. É ajudar a esquecer. Se essa pessoa encontrar contigo e te fizer um bem ou não, isso não interessa. Não tem que estar associado ao primeiro ato cometido. Sem exigências. Sem exigência. Não tem que ter exigência. Sem mostrar-se, né? Aparecer, querer aparecer, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. É fazer o bem e pronto. Não associar nada. Fazer porque você gosta e quer fazer. Pronto. Isso é fazer o bem dos outros. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante, diário, todo dia, sempre, tudo que faz. É isso. É o que nós devemos fazer. Às vezes a gente quer ser bonzinho só no horário que a gente vai para o centro, que vai para a reunião religiosa. Não é isso. É sempre, olha aí, ó. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se, sem associar, sem conjugar. Ah, eu fiz o bem para fulano e lá na frente eu preciso dele, ele não ligou para mim. Isso aí é prender. Isso aí é prender. Eu fiz, espero que você faça por mim. Isso acontece muito dentro da família. Isso acontece muito dentro da família. Dentro da instituição. Dentro do ambiente de trabalho. Na sua vizinhança. Você convive ali com o vizinho? Na rua, no condomínio, no prédio. E a gente cobra porque às vezes você depende de um favor, de alguma ação, e a pessoa não correspondeu contigo. Aí tu associa o que você fez para ela. Isso é prender. Você quer prender a pessoa na tua vida, na tua conduta. Jesus não fez isso. Vemo-lo, põe de novo aí, Mateus. Vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se.
sem prender. Espetáculo. Emmanuel, nossa, é um espetáculo. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, ou seja, do início ao final, que Jesus, depois do nascimento, ele aparece lá na carpintaria, resumindo assim, da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, sem remuneração, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Essa vontade do Pai é a lei divina, é a lei de Deus. É estarmos enquadrados no bem. É boa vontade, é ajudar sempre. Sem prender. E deixar livre, gente. Sem prender. Lembra quando se fala do amor? Quem ama é livre, deixa livre, não cobra. Você tem que amar, não tem que pensar se o outro ama, te ama, corresponde contigo. Nós precisamos aprender isso, não tem outro jeito. Senão nós vamos estar aqui recomeçar, como o ocioso lá do início da passagem. Como o preguiçoso, que não fez nada, volta para refazer. Ou, como ele coloca aqui, desfazer aquilo que você fez. Fez errado, tem que desfazer. Vamos lá. Continua Emmanuel. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna do Zaqueu. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu. A viúva, o óbolo da viúva, Zaqueu, aquele que sobe na árvore. Com a mesma serenidade, não importa. Se é pobre, se é rico, isso não tem valor para a providência divina. Porque isso são circunstâncias reencarnatórias e que nós precisamos passar por elas, ou hoje ou amanhã. Só que não importa em que situação você se encontra, a gente tem que estar bem em todas. Nós vamos passar por todas elas e temos que estar bem em todas. E ele mantém a serenidade em ambas, sem cobrança, sem esperar nada. É a mesma serenidade. É um processo natural. Conversa amorosamente com algumas crianças e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. É natural. É fazer o bem para todos, sem cobrança, sem paga, sem prender. É muito bonito. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não muda o foco. Não muda o seu mundo íntimo. Confiança, serenidade. Não te esqueça de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e tuas horas. É constante, é todo dia, é toda hora. Nós temos que aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda todos indistintamente. É claro, né? Claríssimo. Não importa, não muda, não altera seu estado íntimo de equilíbrio. Não busque ilusão, exageros,
sonhos, utopia. Não, real. Natural. Deixa brotar naturalmente. Nós temos essa possibilidade, senão a espiritualidade não orientava a gente. E Emmanuel finaliza assim: conservando acima de tudo a glória de ser útil. A glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. É possível o nosso programa, a nossa cota de trabalho aqui no mundo. É possível, porque não tem nada exagerado aqui que Emmanuel nos coloca. Ele compara com Jesus de maneira simples. Ele não está falando para alcançarmos a perfeição que Jesus nos trouxe, não. Mas que a gente tenha tranquilidade, deixa essa ação diária e constante, natural, sem exageros, sem destaque algum, porque ele tem que ser natural. Tem que ser um processo que brota de nós naturalmente, porque aí vai fazer sentido. Aí nós vamos voltar ainda à Terra, sim, mas não para refazer, mas para construir mais, para avançarmos mais. Esse é o sentido das lições, e nós precisamos do retorno, porque o nosso endividamento é muito grande. São várias e várias e várias encarnações no qual nós estamos voltando para refazê-las. Mas aos poucos, dentro daquilo que a gente dá conta. Lembra que Deus não coloca fato pesado em ombros frágeis. Por isso que a gente tem a cota certa. Por isso que Emmanuel, espiritualidade, ela não erra a nos orientar, porque nós damos conta. O programa que nós assumimos na presente existência é porque nós damos conta de fazer o bem sempre, com naturalidade, com simplicidade. Aí nós vamos chegar no plano espiritual em melhores condições. Nós vamos chegar bem. Ah, mas nós não estamos evoluindo. Não tem problema, mas a gente cumpriu aquilo que prometeu. A gente cumpriu aquilo que estava determinado para nós. Então é esse esforço, esse empenho que vai valer a pena a vida que tivemos aqui. Não importa o que passamos. Foi o suficiente. Nós recebemos uma cota suficiente, que damos conta. É preciso esforçarmos para ficarmos enquadrados no exemplo do Cristo. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos dê força para a gente conseguir colocar tudo isso em prática dentro de um processo natural diariamente. Convidamos a todos nesse momento para a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e a gente encerrar a nossa parte de estudos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, e pedimos a proteção para todos nós, a fim de que possamos prosseguir fiéis aos ensinamentos superiores, independente da condição que nos encontramos. Essas vibrações possam ser dirigidas a todos que passam por dores agudas, sofrimentos que têm abalado muito o campo íntimo. Nosso mundo hoje está muito difícil, com muitas provações individuais e coletivas. O mundo parece que está explodindo diante de tantas situações, no qual somos vítimas de nossas próprias ações, porque nós temos certeza que não é por acaso, não é à toa. E te pedimos então, Senhor, não que nos tire a oportunidade de avançar, não nos tire, Senhor, as provações necessárias que vão fazer com que possamos evoluir, mas nos dê força, Senhor. Que Mãe Maria Santíssima, Mãe tão amada de toda a humanidade, possa enviar até nossos lares, onde quer que estejamos,
onde haja uma dor, para que possamos absorver e possamos serenar a nossa mente diante de tanta dor que temos visto no mundo, a esses locais que ainda a guerra impera, que o desmando impera, que a violência tem se alastrado de todos os níveis. Que possamos acalmar o nosso íntimo e encontrar forças espirituais para vencer todas essas dificuldades. Que as tuas bênçãos e o teu amor, Senhor. Que o amor de Mãe Maria Santíssima, seu manto sagrado, possa cobertar a todos nós, nos dando o aconchego espiritual de que necessitamos para passar por essas dores tão difíceis. Que a tua paz e o teu amor possa ser dirigida a todos os nossos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento através do nosso WhatsApp e para os nomes já inscritos em nosso caderno de tratamento nas nossas reuniões de segunda-feira. Esteja conosco hoje e sempre, que o amor de Mãe Maria Santíssima penetre em cada lar e em cada coração de todos aqueles que necessitam no campo físico e no campo espiritual. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem, amigos. Agora, como sempre, o trabalho social que nós desenvolvemos com a distribuição de cesta básica e o trabalho do enxovalzinho com as crianças carentes, titulado aí Mãe Zeferina. Então a gente coloca os itens, tanto da cesta básica como do enxoval, e aí os dados que você precisa para continuarmos essa campanha. E a gente quer agradecer as pessoas que continuam contribuindo conosco, colocam para nós, tanto no meu particular como no telefone institucional, que Matheus vai colocar de novo aí. Nós agradecemos. Às vezes a gente não responde diretamente, mas a gente visualiza. E aqui, publicamente, aqui a gente quer agradecer e vamos continuar com a nossa campanha. Tentar arrumar mais gente, porque está demorando muito a gente surtir um valor adequado para a gente realizar esse trabalho. Mas vamos em frente, vamos continuar com aquilo que a gente dá conta. Que Jesus nos ilumine, nos proteja, curta o nosso vídeo, dê lá um joinha para a gente manter vivo esse canal no YouTube, depende da nossa participação nesse sentido. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem, com mais uma mensagem para a nossa reflexão diária. Um abraço, um beijo a todos, até lá, tchau.